Amigos do Automais, assim como eu estou suando no calor da Bahia, o segmento de SUVs compactos causa sudorese na maioria das marcas aqui no Brasil. E agora a Citroën está entrando nesse mercado com tudo, com um SUV de 7 lugares, que é o novo C3 Aircross. Vamos dar uma contextualizada de mercado em relação ao C3 Aircross e onde ele se posiciona. O nome C3 já deixa claro que ele fica abaixo do C4 Cactus, porém ele é maior do que o C4 Cactus. A ideia da Citroën com o C3 Aircross é ser um dos maiores SUVs compactos que tem à venda no Brasil, com mais ou menos quase o tamanho de um modelo médio, porém preço de compacto e opção de 7 lugares. Por enquanto a Citroën não divulgou o preço das versões com 7 lugares, mas ela disse que todas as variantes do C3 Aircross terão a opção de 5 assentos ou 7 assentos. Ele é vendido nas versões Fuel por R$ 109.990, por R$ 110.990 você sobe para a Fuel Pack e a Shine, que é essa daqui, R$ 129.990. Esses preços com 5 lugares. Com 7, os preços são, não sei, a Citroën falou que só vai contar pra gente ano que vem. Principal marca do C3 Aircross, eles não contaram ainda. Então vamos ter que ter um pouquinho de paciência. Outro ponto é que a Citroën reforçou muito que o C3 Aircross não é rival da Chevrolet Spin. A Spin é uma minivan, também com opções de 5 e 7 lugares, estão ali num porte muito parecido com o C3 Aircross, uma pegada de mercado e preço também muito parecida com ele, mas como ela é uma minivan, ele é um SUV, a Citroën diz que não concorre, mas concorre em sim. Na verdade, o grande rival do C3 Aircross vai ser a Chevrolet Spin. Todas as versões do C3 Aircross para o Brasil terão motor 1.0 3 cilindros turbo de 130 cavalos e 20.4 kg de torque junto com um câmbio CVT, que eu vou falar um pouquinho depois, na hora que eu estiver dirigindo esse carro. Enquanto lá para a Argentina e outros mercados de exportação vai ter motor 1.6. E esse motor vai fazer falta aqui no Brasil para poder baixar um pouquinho mais o preço desse carro, que aí poderia baixar para menos de 100 mil. Mas vou mostrar agora todos os detalhes do Aircross e vou falar para vocês tudo que ele mudou em relação ao C3 normal. Principalmente porque quando você olha as fotos desse carro, ele parece só um C3 esticado lá atrás. Parece quase uma perua do C3, mas não é. Teve muita mudança e muita modificação para ele ficar um pouco maior e mais robusto. Já está escorrendo aqui 1 litro de suor na cara. Na parte externa, as únicas coisas que são iguais entre C3 e C3 Aircross são capô, faróis, para-brisa e porta dianteira. Só, o resto é tudo diferente. O paralama do Aircross é bem mais largo do que o C3 normal, inclusive as bitolas foram alargadas para deixar ele mais parrudo. Você vê pelo tanto que tem alargado aqui do farol e mais aqui, o tanto que esse carro deu uma bombada. O C3 tomou uma creatina, né? Foi fazer o supino e treinou o braço direito para ficar desse tamanhão. Aqui na dianteira temos a grade frontal com a parte superior integrada à inferior. Esse vai ser o último lançamento da Citroën, provavelmente. Não podemos cravar isso ainda porque tem mais um modelo do C-Cubed, mas provavelmente esse aqui será o último com esse logotipo antigo, porque agora a Citroën adotou um logotipo oval diferente, em que tem integração aqui do logotipo com esse bigodinho. Isso já é uma marca mais antiga da Citroën, isso vai mudar os novos modelos, o Aircross provavelmente vai ser o último com esse lançamento, com esse visual desse jeito, na verdade. Então você tem a parte superior integrada aqui inferior, juntando as duas partes dos faróis. Esse quadradinho aqui embaixo, ele pode receber uma pintura contrastante como opcional, e aí você tem aqui o para-choque com um visual bem mais parrudo e até um pouco mais esportivo do que o próprio C3. Inclusive, na versão Shine você tem essa parte aqui em cinza, enquanto nas outras versões não. Outro ponto legal da versão Shine está no teto. Esse aqui tem teto preto, mas você pode também optar por teto branco, junto com o retrovisor branco. Isso é só para a versão Shine. Na Fuel e na Fuel Pack você não tem o teto com pintura contrastante. Aqui na lateral você consegue perceber alguns elementos bem diferentes do Aircross para o C3. Começa pelas rodas de liga leve, que chegam a 17 polegadas no SUV, enquanto no C3 fica um pouquinho menor. Inclusive o desenho dessa roda achei bem exótico, mas eu achei bonito. A porta é a mesma do C3, a porta dianteira. E você vê aqui ó, no paralama o tanto que ele foi alargado. A Citroën usou aqui curvas e vincos mais marcados para dar uma sensação maior de robustez no Aircross. A porta traseira já é diferente, é uma porta maior, com vincos aqui mais fortes também, para facilitar com que você entre lá na fileira traseira. A coluna C é uma coluna bem grossa, e eu vou falar disso na hora que eu sentar lá no banco traseiro, porque isso aqui, já de olhar, já está me dando claustrofobia. Temos aqui também a altura em relação ao solo, tanto aqui do pneu para a caixa de roda, quanto a altura em relação ao solo,
muito elevada, para também dar essa sensação mais parruda para o C3 Aircross. São mais de 20 centímetros de voo livre do solo e o carro está bem maior do que o C3 normal, tanto que as medidas estão aparecendo na sua tela embaixo agora e também a comparação em relação ao C3 hatch. Aqui na traseira o Aircross tem um visual bem próprio. A lanterna em formato de C, até aqui com os detalhezinhos que lembram o logotipo da Citroën, além dessa barra preta conectando as duas partes para dar um visual mais parrudo e único para esse modelo. Essa barrinha preta aqui está presente em todas as versões. O para-choque tem um visual bem robusto também, e aqui um truque para você saber se é um Aircross de 5 ou de 7 lugares. Quando ele tem esse 7 aqui, é porque ele tem os 2 assentos extras no porta-malas. Meu Deus, que suor! Abrindo aqui o porta-malas, temos 493 litros de capacidade, caso você deixe o banco aqui deitado. Essa é a mesma capacidade da versão de 5 lugares, então a Citroën colocou 493 litros assim, porque o banco da frente ele é empurrado 10 centímetros para frente para caber gente lá dentro. Quando você retira, sobe um pouquinho mais o porta-malas. Só que o mais legal de tudo isso é que o quanto é leve e fácil de tirar o banco. Você dobrou ele ali, puxou aqui essa linguetinha para liberar o banco, puxa aqui, ó, são só 7 quilos o assento, ele é muito leve, então você pode retirar ele, colocar ele em algum lugar e o carro fica com um porta-malas muito mais espaçoso. Ou você pode também tirar o banco aqui e poder usar ele de assento na sala da sua casa, porque é um banco bem confortável. Colocou ele ali de volta, o espaço é fácil, engatou aqui, dá um pouquinho de trabalho acertar ali o gancho, mas enganchou ali, travou aqui e puxou, pronto. O banco está no lugar. Agora deixa eu pegar o outro que eu joguei longe. O interior do C3 Aircross traz muito de C3, mas alguns pontos únicos para ele também. Começa por essa parte aqui do painel, que é revestida num plástico marrom com textura que imita o logo da Citroën, dá uma cara um pouco mais sofisticada para o interior dele, além dessa parte aqui embaixo em prata. Central multimídia é a mesma do C3, uma tela grande, mas também com a coloração diferente para poder remeter a esse modelo um pouquinho mais sofisticado. Ele tem painel de instrumentos digital de verdade, não aquela vergonha do C3, painel de instrumentos um pouco mais simples do que o usado pelo Pulse ou pelo Fastback, mas um layout muito parecido com o deles também. Volante é revestido em couro, tem piloto automático, tem mais botões aqui na lateral para você poder controlar o painel de instrumentos. Então tem algumas diferenças muito cruciais. Mais uma falha que segue do C3 é essa chave aqui. Não dá para defender essa chave, Citroën. Muito ruim, eu achei que vocês iriam trocar essa chave aqui no Aircross, porque realmente é uma chave bem feia. O volante é revestido em couro, tem ajuste somente de altura e quando você solta ele aqui, ele despenca. Não tem ajuste de profundidade, que era outro elemento que também seria necessário para esse carro. Mas lembrando, a Citroën virou uma marca de carros mais simples, então algumas coisas fazem até sentido para esse carro. O acabamento, por outro lado, é cheio de plástico, não tem nenhum tecido na porta nem nada, é um plástico de qualidade, surpreendentemente, não é aquele plástico ruim. Então você tem uma montagem de plásticos boas aqui também, aqui nessa parte central um pouco mais simples, mas a Citroën tomou um cuidado no acabamento. Faltou um ar-condicionado digital? Faltou, que para um carro nesse porte e nessa categoria já merecia um ar digital. O console é o mesmo do C3, mas a manopla de câmbio mudou por conta do câmbio CVT, que ele tem a grelha reta, ao contrário da grelha do câmbio automático do C3, que é mais... parece um caminhozinho para você andar ali. Não tem carregador de celular por indução, isso você só compra como um acessório. O banco na versão Shine é revestido em couro, então você tem couro cinza com preto, costuras vermelhas e brancas, aqui com um revestimento bem bonito, e aqui toda essa parte, aqui então uma faixinha de tecido. Então também é um outro cuidado que a Citroën tomou a mais. Temos descansa-braço aqui, e que quando você sobe revela que os botões do vidro traseiro continuam aqui neste local polêmico, tá vendo onde que você acessa? É ruim para acessar para tanto quem está na frente quanto quem está atrás. Mas de novo, voltando ao ponto que eu falei, o C3 Aircross é derivado do C3, que é um carro simples, e para custar o que ele custa, com o porte que ele custa, alguns sacrifícios precisam ser feitos. Agora bora para o banco de trás para falar um pouco mais sobre o espaço desse carro e um outro truque que ele trouxe para refrigerar quem senta lá atrás. Aqui no banco de trás o Aircross é verdadeiramente espaçoso. Quando a gente fala da versão de 7 lugares, o assento aqui da segunda fileira ele é empurrado 10 centímetros para frente
para poder dar espaço para a galera lá do fundão. Então essa não é a configuração mais espaçosa do Aircross. Mas o banco da frente está na minha posição, eu tenho 1,87 m e mesmo assim, ó, eu tô com espaço sobrando aqui. Minha perna fica bem esticada e alta, quase como se eu estivesse sentado numa cadeira de jantar, por exemplo. E isso me ajuda a ter muito mais espaço aqui. Então é uma cabine confortável e espaçosa mesmo no modelo de 7 lugares, que tem o banco um pouquinho empurrado para frente. Quem senta aqui atrás tem 2 entradas USB e esse negócio parece um avião aqui. Mas o que é isso daqui? Isso daqui é para refrescar quem está sentado aqui atrás. Você tem 2 saídas de ar aqui e aqui. Mas engana-se quem pensa que isso aqui é um ar-condicionado. Isso aqui na verdade é um ventilador. Ele capta através daqui o ar-condicionado lá da frente, o ar gelado lá da frente, puxa para cá e sopra de novo na cara de todo mundo. Agora que está fazendo 36 graus, quando eu ligo aqui, mesmo lá na frente estando fresco, aqui está saindo ar quente. Porque ele não dá conta de puxar o ar gelado que está lá na frente e recircular aqui para trás numa temperatura mais agradável. Então assim, isso é uma solução para fazer o ar circular na cabine? Sim, mas não vai refrescar quem está aqui atrás. Não adianta, vai continuar quente. Isso aqui tinha que ser um ar-condicionado de fato, não esse ventiladorzão grande que não vai adiantar muita coisa. Outro ponto que também é polêmico nesse carro, antes de eu ir lá para o banco de trás, que eu lembrei agora e é importante dizer, é que a Citroën não colocou 4 airbags de série em todas as versões. A Fil não tem, que a versão de entrada só tem airbag duplo. Só a partir da Fil Pack que você tem os airbags laterais também. Então isso conta alguns pontos contra a Citroën na questão de segurança. Agora bora pro último banco lá no fundão para ver se é espaçoso ou não, porque aqui é bem espaçoso. Bora fazer o apresentador pagar mico indo lá pro banco de trás? Então você puxa aqui essa cordinha para ele dobrar aqui, depois ele já sobe praticamente automaticamente. Tem que fazer nessa ordem, senão o banco dobra de um jeito todo estranho. E não pode pisar aqui, tá até escrito no step nessa parte aqui do plástico preto. Então vamos ver se é fácil de entrar aqui ou não. É que eu também sou grande, né? Aqui não é lugar para sentar. Oh, meu Deus. Bom, sentei aqui atrás, no banco de trás, vou até aqui pro outro lado, para poder falar um pouco do espaço por conta da posição que está o assento aqui. É apertado. Como você não tem muita distância aqui entre o final do assento e o chão, você tem um pouco, um palmo e uns 2 dedos palmo fechado, você não tem muita distância para as pernas, então as pernas ficam muito elevadas. Meu joelho, olha a altura que ele está. Ele está quase no final do banco aqui da frente. Então isso acaba ficando apertado. E o espaço para os pés é bem restrito. Eu tô com um tênis que ele é mais fininho, então eu consigo colocar o pé ali. Mas se você tiver com um sapato um pouco maior, mais robusto, já não dá muito certo. A minha cabeça tá raspando aqui na parte de trás, então também eu tô apertado. Mas lembrando, eu tenho 1,87 m, eu não sou muito padrão nessa questão de tamanho, eu sou grande. Então isso acaba atrapalhando a minha percepção de espaço, porque quem senta aqui atrás provavelmente vai ser criança. Agora lembra do que eu falei sobre a coluna C? Aqui atrás, quando você está sentado, você tem toda essa área aqui sem janela e nem nada. Então não dá para quem está sentado aqui atrás enxergar muita coisa. Ainda que você sente um pouco mais alto do que quem vai estar aqui na frente, não vai enxergar muito. Tem a janelinha aqui do lado que é tão pequena que só vai servir para bater sol na sua nuca e você passar mais calor do que eu já estou passando aqui atrás. Então o espaço aqui no porta-malas, ou como também chamam de chiqueirinho na terceira fileira, é feito para criança. Então a criança vai sentar aqui atrás e vai se divertir. Pessoas maiores já não vão caber muito direito aqui, porque você vai ficar com a perna muito alta, com as costas muito eretas e não vai enxergar nada lá fora. Mas ainda assim é um trunfo muito grande um carro desse porte ter 7 lugares. Então tem aquela questão, não vai ter espaço? Não vai, mas só o fato de você ter um SUV compacto no preço que o Aircross tem, ainda que a Citroën divulgou o preço dos 7 lugares, com capacidade de levar 7 pessoas, isso já é um trunfo gigantesco desse carro. Mas tem um outro trunfo dele que é espetacular, que eu vou contar pra vocês a hora que eu voltar lá pro banco da frente. E hoje vai ter um convidado que vai sentar do meu lado. Agora deixa eu sair daqui, que não tá dando certo mais esse espaço aqui. Será que pra sair é pior? É um pouco pior pra sair. Bora pro banco da frente, que é onde eu pertenço. Aqui atrás não dá não. A bordo do Citroën C3 Aircross, hoje estou de carona com o Renato Maia, do final de carro, na verdade ele que está de carona comigo, né? Verdade. Isso deu uma errada aqui. E aí pessoal, tudo bom?
Vocês já viram o vídeo lá falando de carro, eu do lado do Maia, agora invertemos a posição aqui no Automais para poder dirigir o C3 Aircross. Eu já vou falar logo de cara para vocês uma coisa que me surpreendeu muito, a posição de dirigir. Lá no passageiro, eu tava com a cabeça raspando no teto, praticamente tão alto. Aqui eu já tô numa posição mais baixa, uma posição bem mais confortável. E esse carro, para a posição de dirigir, não é aquele negócio exageradamente alto, mas também não é baixo, é uma posição mais neutra. Curti a posição de dirigir desse carro. Mas o melhor disso tudo é o conjunto mecânico. O C3 Aircross vai ser vendido no Brasil exclusivamente com motor 1.0 3 cilindros turbo de 130 cavalos e 20.4 kg de torque. Se você parece que já ouviu falar desse motor alguma vez, você não tá maluco, porque tá na estrada, tá no 208, tá no Fastback, tá no Pulse. E esse é o primeiro Citroën com esse conjunto mecânico. Ficou bom o negócio, né? Ficou. É um conjunto muito bem nascido, desde o seu primeiro carro, que foi o Pulse que estreou essa motorização para Stellantis. Aí a gente conheceu ele depois na estrada, 208 Turbo, e agora chegou aqui ao C3 Aircross. E prova que em qualquer carro que você coloque esse motor, fica bom. Sim. E isso é algo impressionante. Eu gostei da resposta. O CVT trabalha muito bem simulando as marchas. É um carro que não berra nas acelerações, ele aproveita torque. É bem resolvido. Eu particularmente não gosto de câmbio CVT. Nunca gostei, principalmente porque o câmbio CVT berra muito, enche o saco. Mas no Aircross isso não acontece. E esse conjunto que a Stellantis usa é um conjunto muito bem acertado. Ó. Diminui bem a velocidade aqui para dar uma retomada. Pisei, ele já responde rápido e o carro já empurra muito forte. Então assim, não vai sentir falta de força, principalmente porque muita gente vai estar pensando, ah, esse carro é muito grande. Não é tão grande assim, é do tamanho de um Creta, de um Tracker. Vai fazer falta ele ser um motor 1.0 turbo com câmbio CVT? Não, nem um pouco. A resposta desse carro é muito quase instantânea, bem rápido, ele é leve, você decora 1.200 e quantos? 1.216 quilos. Para um carro de 7 lugares, se você parar para pensar em questão de porte versus é mais peso, leve que um hatch médio. Exato. E com uma potência que tá suficiente para ele, mesmo quando você considera ele carregado com 7 pessoas. Agora, nesse momento, a gente está testando a versão de 5 lugares, você vai identificar que é de 7 quando tiver um tubão aqui de ar-condicionado. Esse daqui é o de 5 lugares, mas a questão de peso não muda muita coisa, porque cada assento traseiro pesa só 7 kg. Então não vai fazer tanta diferença assim no peso final do carro. Dependendo do que você comer num churrasco de domingo, já vai dar o peso do banco. Mas aqui, ó, retomei de novo e ele vai linearmente. E o legal é que troca a marcha. Tem a simulaçãozinha da troca de marcha. E o espelho do motor. Sim, Isso é legal. O motor é a cereja do bolo ali. Isso eu só tinha visto na estrada, no 208 você não escuta, no Pulse, no Fastback não, e no C3 Aircross você escuta. Então, se você for daquela família mais entusiasta, a família que tem um pouco de gasolina na veia e gosta do espirrinho do turbo, vai estar com as crianças lá no banco de trás fazendo tch. É legal, é divertido demais. É divertido. Agora, outro ponto que, assim, a Citroën trabalhou muito bem nesse carro e também tem a ver com o DNA Citroën, mas também com a mão da Fiat, da engenharia da Fiat do Brasil, é na suspensão. Suspensão já foi um problema para os carros de Peugeot e Citroën no Brasil, naquela geração 7, nos primeiros C, e agora está totalmente acertada. A gente passou por alguns lugares de superfícies ruins, por buracos e tudo mais, e o carro se mantém muito silencioso para rodar e muito bem absorvido os impactos também de solo. Então aqui, ó, o asfalto tá ruim, você não sente tanto, ele vai muito bem. E não parece aquele pudinzão. Tem carro que geralmente tem suspensão mais confortável que parece um pudim, você vai andando e o carro vai dando uma chacoalhada, né? Chegou nessa beirada. Mas aqui no Aircross você não tem essa sensação de moleza, ele é um carro bem assentado, mas muito confortável. Esse já é um padrão que esse Citroën está tentando reestabelecer de novo, de voltar a ser a rainha da suspensão. Então, passeio, bem que depressão ali na pista. Uma ondulação, né? Uma ondulação. Não, é um fato que essa Citroën, essa suspensão nunca seria desenvolvida pela Citroën. Não, sozinha aqui no Brasil? Nunca. É nítido que a gente está numa suspensão, assim como no C3, digna de um Uno. Né? Sim. É uma suspensão digna de um Uno. Não falando mal da suspensão de um Uno, muito pelo contrário, uma suspensão muito boa de um Uno. O Uno é um tanque. Exato. O C3, o Aircross aqui no caso, ele segue essa mesma filosofia. E como você tem um carro um pouco mais largo comparado ao C3 padrão, isso te traz um conforto ainda maior, porque você aumenta a área do carro.
Falando em Uno selvagem entrando na sua frente, sem dar seta, como se não tivesse nada acontecendo. Exato. Ei, Fiat Uno, não tem escada no teto, fica andando igual uma lesma. Mas assim, eu achei o carro mecanicamente bem resolvido. Muito mais até do que o C3. Eu enxergo muito o Aircross como uma grande evolução do C3. Algo que você vendo pode até não, principalmente nas imagens, pode não acreditar tanto. Ao vivo, quando você vê o tanto que o Aircross é mais largo e maior que o C3, ele é muito maior do que o C3. Eu falei isso já na outra parte do vídeo. Mas a hora que você dirige tem todas essas evoluções também. Sendo um carro mais largo, mais comprido, você tem uma área de contato maior. Um carro mais alto também, porque também tem a suspensão elevada, tem uma sensação de dirigir diferente. Mas a questão de ruído acústico está melhorado, a suspensão foi muito melhorada em relação ao C3, que já era um carro robusto de suspensão. Aqui você alinha a robustez a um conforto, que é surpreendente esse conforto de rodagem desse carro. Ao mesmo tempo que você tem pequenos outros acertos que a Citroën fez específicos para ele, como por exemplo a direção elétrica tem uma calibragem um pouquinho mais durinha, um pouquinho mais firme, que lembra o 208, então você tem um prazer a mais de dirigir. Essa combinação de motor 1.0 3 cilindros, que é um motor econômico, já bem conhecido, já bem estabelecido, com um câmbio CVT que não irrita, faz com que o conjunto mecânico do Aircross seja muito mais agradável do que o C3 com aquele já velho e cansado motor 1.6. A gente falou isso no vídeo do Maia, mas não seria uma loucura legal o C3 com esse conjunto mecânico? Sim. Ia casar? Sim. Não, ia ser sensacional. Ia ser quase um DS. Ué, um C3 VTS. Quase um DS. Mas, de fato, a gente percebe que como a Fiat, o grupo Stellantis, teve mais tempo para mexer nesse carro comparado ao C3, principalmente na parte mecânica, a gente vê essa engenharia brasileira florescendo, assim. É nítido o quanto esse carro ele é mais Fiat dirigindo do que um Citroën, do que um francês. Mas eu ainda acho que ele tem muito DNA da Citroën, que é a suspensão mais macia e uma tocada de volante e tudo mais firminha. Que os europeus, principalmente do lado mais francês, os italianos também, mas a Fiat tem uma concepção um pouco diferente para o Brasil, né, de questão de handling de carro. Mas o lado europeu, raiz mesmo, gosta de um carro com uma tocada mais prazerosa de dirigir. E a Citroën está oferecendo isso no Aircross, ao mesmo tempo que não esqueceu do conforto de suspensão. Então, eu fiz uma curva ali, enquanto o Maia estava falando, um pouco mais forte para ver o quanto que a carroceria dele rolava ou inclinava. E isso não acontece tanto. Pela lógica, por ele ser um carro bem alto, comprido, ele deveria dobrar um pouco mais nas curvas e ser mais desengonçado. O Commander tem esse comportamento meio busão. E esse também, um carro de 7 lugares, deveria ter esse comportamento meio busão, e ele não tem. Ele fica muito firme. Ele, de dirigibilidade, surpreendentemente, ele parece um hatch mais até que o próprio C3, só que ele é mais alto. Então, essa evolução, como o Maia falou, de geração, pra mim, na minha visão, faz com que o Aircross pareça até uma geração à frente do C3. Sim. E eu espero muito que essas melhorias que foram feitas sejam aplicadas no C3 futuramente, mesmo que seja numa escala menor. Não dá para você fazer essa mesma suspensão, talvez não dê para colocar esse motor, mas a hora que for o momento de substituir o motor 1.6 do C3 pelo 1.3 Firefly da Fiat, que isso vai acontecer em algum momento, que essas melhorias e essa condução muito mais prazerosa e muito mais refinada do Aircross vá parar no C3 também. Com certeza. A gente sabe que esse motor 1.6 não tem vida longa. Tá velho, já. É um motor velho. A gente falou no meu vídeo, esse motor 1.6 ele é oferecido para o mercado argentino. Sim. No C3 Aircross. Então para o mercado argentino vai ser vendido com esse motor 1.6. Enquanto aqui só turbo e CVT. Exato. O que seria uma vantagem, ou talvez uma alternativa interessante, como uma versão de entrada para o nosso mercado, para atender ali quem roda muito com o carro, como um taxista, um motorista de aplicativo ou coisas do tipo. Ou seja, dono de espinho. Exato. Porque realmente a pessoa gosta desses motores aspirados por uma confiabilidade melhor, por uma manutenção mais baixa e uma série de coisas. Mas a Citroën ela tá mais focada no público final do que realmente naquele público PJ. O foco do C3 Aircross é entregar uma boa opção de 7 lugares para o público final que acha a Spin muito básica. Sim. É mais ou menos por aí.
Lógico que a gente ainda não sabe como será de fato a nova Spin. Que vai ter muita mudança. Que vai ter muita mudança, pelo visto, muita coisa boa. Sim. Eu acho que mais do que a gente, acho que a GM estava muito mais ansiosa em saber de fato como era aqui o C3 Aircross. Eu acho que a GM vai assistir todos os vídeos da imprensa automotiva para ver cada detalhe desse carro, porque é um concorrente direto. É o único carro de 7 lugares na faixa dos seus 130 mil reais que a gente vai ter. A Citroën não chama a Spin de concorrente direta, porque a Spin é uma minivan, enquanto o Aircross é um SUV. E o fato do Aircross ser o único SUV compacto de 7 lugares coloca ele numa categoria diferente de todo mundo. Ele é o único. Exato. Só tem ele. Mas como o Maia falou, na faixa de preço, a pessoa está olhando a Spin para olhar para o Aircross e vice-versa. E aí tem a grande questão da Chevrolet querer ou não fazer as mudanças que vão ser necessárias para chegar nesse nível desse carro. O motor a gente sabe que não vai ter motor compatível com esse, vai continuar o 1.8. Mas a grande expectativa era como o Aircross ia ser. Ele ia ser só um C3zão ou ele ia ser uma coisa muito mais evoluída em relação ao C3. E andando agora ficou nítido que se a Chevrolet estava mirando um C3 esticado, vai errar. Porque esse carro tem uma evolução muito grande de rodagem. Que assim, se você está duvidando do que a gente está falando, pega o seu traseiro, coloca aqui no banco, atrás do volante e dirige o C3, depois dirige o Aircross. Sim. Você vai entender os 2 degraus acima desse carro. Tá? É muito grande a diferença. Eu achei o carro na dirigibilidade muito mais evoluído comparado ao C3. Muito mais. É outro produto. Se esse carro tivesse um console um pouquinho diferente, Faltou isso. Porque de fato esse console eu acho extremamente simples, né? Mas é a proposta nova da Citroën, né? A nova Citroën se tornou uma marca de carros baratos e populares. Ela se tornou o que era a Fiat há 5 anos atrás. Sim. Esse é o papel da Citroën hoje. Mas se ele tivesse um console minimamente diferente, uma saída de ar aqui com desenho diferente, um ar-condicionado digital aqui, sabe, 3 pontos aqui de estética que você olhasse para ele e falasse assim, são coisas que é diferente do C3, tranquilamente esse carro poderia só se chamar Aircross, se tornar um produto diferente. Mas não, faltou um pouquinho a mais no visual para entregar o que a mecânica dele de fato está entregando, uma diferenciação muito grande. Exato. Maia, obrigado por estar aqui de carona junto comigo e participar do vídeo. Não esqueçam de seguir o Renato Maia em todas as redes sociais dele, já procurar ali Renato Maia falando de carro também, já seguir lá, se inscrever no canal do Falando de Carro. E não esqueçam também de conferir o nosso podcast Automais ao vivo toda segunda-feira às 18 horas. O Maia já participou de algumas edições com a gente. Acho que 2, né? 2? Já foram 2. E se quiserem que o Maia volte de novo ali com a gente no podcast, só mandar lá nos comentários. Muito obrigado. Eu que agradeço. Não esqueçam também de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo, e também tem as impressões em texto de como é dirigir o C3 Aircross lá. Até a próxima. Até, pessoal. Tchau.